E aí, bora conversar sobre três palavrinhas que a gente ouve o tempo todo, mas que, se a gente parar para pensar, nem sempre ficam tão claras? Poder, política e Estado. Vamos juntos entender o que elas significam de verdade. Olha, quando alguém fala em poder, o que vem na cabeça? Sei lá, palácios, presidentes, decisões que mudam o mundo, né? Só que a verdade é que o poder está muito, mas muito mais perto do que a gente imagina. Tá rolando agora, em todo canto. Dá uma olhada nessa cena aqui. Parece uma briga de família qualquer, né? A mãe ali tentando agradar todo mundo, cada filho querendo uma coisa. Essa negociação, essa tentativa de um convencer o outro. Pois é, isso é a pura essência de uma relação de poder. Isso não rola só em casa, não. Acontece entre amigos, na escola, literalmente em todo lugar. E é aí que a sociologia entra para dar uma luz. Para um cara chamado Max Weber, que foi um dos pais da sociologia, poder é exatamente isso: a chance de impor a sua vontade, mesmo que os outros resistam. O ponto-chave aqui, a virada de chave, é entender que poder não é uma coisa que se tem, tipo um objeto, mas algo que se exerce numa relação com outras pessoas. Beleza. Mas esse poder não é tudo a mesma coisa, não. Ele aparece de jeitos diferentes. Para a gente entender melhor, vamos usar uma ideia de um filósofo, o Norberto Bobbio. Ele dividiu o poder em três tipos principais, para ficar mais fácil de enxergar. Então vamos lá. Primeiro, tem o poder econômico. É simples: usar a grana, a riqueza, os bens materiais para influenciar o que os outros fazem. Depois, vem o poder ideológico. Esse talvez seja o mais sorrateiro, sabe? Ele vai moldando o que a gente pensa, no que a gente acredita, e muitas vezes a gente nem percebe. Vem pela mídia, pela escola, pelas tradições. E por último, tem o poder político, que tem uma coisinha ali que o torna único. É aqui que o jogo muda. O poder político é diferente, porque só o Estado, pensa na polícia, no exército, tem o direito, a autorização da sociedade para usar força física para manter a ordem e fazer as leis valerem. Quando isso acontece, a gente, como sociedade, acha que esse uso da força é justo, é legítimo. O nome disso? Monopólio do uso legítimo da força. Guarda esse nome, que ele é importante. Ok, isso leva a gente para uma pergunta fundamental. Por que as pessoas obedecem? O que faz com que a gente siga regras e respeite certas autoridades? Para o nosso amigo Max Weber, de novo, quando um poder é visto como justo e as pessoas aceitam ele, aí ele vira outra coisa: dominação. A palavra parece meio pesada, né? Dominação. Mas aqui, ela só quer dizer que é um poder que se baseia na aceitação, na legitimidade e não só na porrada, na força bruta. E aí, segundo Weber, existem três motivos principais, três tipos puros, que explicam por que a gente obedece. Vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira é a dominação tradicional. Sabe aquela resposta porque sempre foi assim? É isso. A gente obedece por causa do costume, da tradição. O poder do rei, do chefe da família antigamente, do senhor feudal, tudo vinha daí. Essa pintura do Debré do século XIX mostra isso perfeitamente. Essa organização com o funcionário público, a família dele e as pessoas escravizadas era vista como algo normal, natural, parte da ordem das coisas. Era a tradição. Aí vem a segunda: dominação carismática. Aqui, a coisa muda. As pessoas não obedecem por costume. Elas obedecem porque acreditam muito nas qualidades de um líder. Uma pessoa que inspira, que mobiliza pela coragem, pelo jeito de falar, por ser um herói. Nelson Mandela é um exemplo clássico disso. As pessoas o seguiam por quem ele era, por tudo que ele representava. E, por último, a dominação racional legal. Essa aqui é a base dos nossos países, dos estados modernos de hoje. A gente não obedece à pessoa em si, mas ao cargo que ela tem. A gente obedece à lei, à Constituição, às regras do jogo. A nossa crença está na legitimidade do sistema. O poder aqui está nas regras, não nos indivíduos. Ok, então a gente já entendeu o que é o poder e por que as pessoas aceitam ser comandadas. Mas como é que a sociedade se organiza para usar esse poder todo? Bom, é aí que entra a política. E é muito importante a gente tirar da cabeça aquela ideia de que política é só coisa que acontece lá em Brasília, sabe? A política, como essa imagem aqui sugere, é uma construção de todo mundo. É o jeito que a gente, como grupo, encontra para criar regras, para negociar nossos interesses diferentes e resolver os conflitos para poder viver em sociedade. É algo que todo mundo faz o tempo todo. A própria origem da palavra já entrega o jogo. Lá na Grécia Antiga, politikos queria dizer os assuntos da cidade, da polis.
Ser cidadão era, antes de tudo, participar da política. Era o jeito de cuidar daquilo que é de todo mundo. E nos dias de hoje, o palco principal onde essa política toda acontece, o lugar onde o poder se concentra com mais força, é o que a gente chama de Estado. E aqui, atenção para uma diferença que é super, super importante. Estado e governo não são a mesma coisa, tá? O Estado é a estrutura que fica, que é permanente. Pensa nas leis, nas instituições, no território. Já o governo é o grupo de pessoas que, por um tempo, comanda essa estrutura. Os governos vêm e vão, mas o Estado fica. E, claro, a ideia de Estado foi mudando muito ao longo da história. Olha só esse contraste. De um lado, o Leviatã, do filósofo Hobbes, que representa o Estado absolutista, um poder gigante, super concentrado, para garantir a ordem a qualquer preço. Do outro, a imagem da liberdade guiando o povo, que é o símbolo do Estado liberal, onde a ideia é que o poder vem do povo. Mas essa evolução não parou por aí, não. O poder do Estado foi ficando ainda mais complexo. Mais recentemente, alguns pensadores começaram a olhar para umas formas de poder do Estado que são ainda mais profundas, mais complexas. Um poder que não se limita a criar leis e ter exércitos, mas que age sobre a nossa própria vida, sobre nossa biologia. O filósofo francês Michel Foucault deu um nome para isso: biopolítica. O que é isso? É a ideia de que o Estado moderno começou a gerenciar a vida. Ele se preocupa em administrar a população, controlar quantos bebês nascem, promover a saúde pública, fazer as pessoas viverem mais. O grande objetivo é otimizar a vida da população para os interesses do próprio Estado. E olha, esse é um exemplo que todo mundo viveu na pele, né? Campanhas de vacinação, obrigatoriedade de usar máscara, lockdown, isolamento social. Tudo isso é a biopolítica em ação. É o Estado agindo diretamente nos nossos corpos em nome da saúde de todo mundo. Mas, se o Estado tem esse poder de gerenciar a vida, o que acontece quando ele decide quem não merece viver? E aí a gente chega no lado mais sombrio dessa história. Inspirado no Foucault, um filósofo chamado Achille Mbembe criou um outro conceito: necropolítica. É a política da morte. É sobre como o Estado também tem o poder não só de decidir quem vive, mas também de decidir quem pode ser deixado para morrer. Seja pela violência direta, pelo abandono, pela negligência. A frase do Mbembe é um soco no estômago, mas é bem direta. Ele fala de populações inteiras que são colocadas em condições de vida tão ruins que é como se elas fossem mortos-vivos. Pessoas cuja vida é vista como descartável pelo poder. E tudo isso nos leva a uma pergunta final que talvez seja a mais importante de todas. Quando a gente olha para a nossa sociedade, para as políticas de saúde, de segurança, de educação, quem são os grupos que o Estado se esforça para proteger? E, por outro lado, quem são os grupos que são deixados de lado, meio que abandonados? No fim das contas, entender sobre poder, política e Estado é entender quem tem o direito de viver uma vida plena.